Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quanta honra estar de volta para trabalharmos mais um assunto relacionado à Palavra de Deus, dentro da temática Princípios Divinos em Tempos de Crise. Nesta feita, irei falar sobre a lição de número 11, que tem por título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Quero convidar você a estar conosco no decorrer de toda essa aula, para que você possa aprender aquilo que o Senhor nos direcionou para falar nesta lição tão interessante. Mas antes de começarmos, eu quero te pedir que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e o mais importante, deixe o seu like para que possamos contribuir sobremaneira para o desenvolvimento desse canal e a propagação do Evangelho de Deus através dessa ferramenta. É muito bom retornar, é muito bom estar em contato com você, é muito bom saber que do outro lado tem pessoas que se interessam por ouvir a palavra e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso eu te convido, vamos juntos aprender mais de Deus. Olha que interessante. Texto áureo nos diz: E provaram a boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, verso 5a. Para os que nos acompanham há um certo tempo, a lição estará projetada aí na tela para que você possa acompanhar. E caso você tenha, vá marcando, vá destacando, porque esse conhecimento não se perde. Você pode estar utilizando essa lição em vários momentos para desenvolver o teu aprendizado acerca da palavra. A verdade prática nos diz que a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. A leitura diária de segunda a sábado, que eu sempre recomendo para que você até utilize estes textos como leitura devocional, nos diz: a palavra de Deus é inspirada, a palavra é digna de confiança, Deus confirma a sua palavra, a palavra de Deus deve ser lembrada, a palavra deve ser semeada, a palavra é a base da nossa vitória. Continuando. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 1, capítulo 8, versos 1 ao 12, que nos fala acerca das genealogias daqueles que subiram de Babilônia rumo a Jerusalém por autorização do rei Artaxerxes. Você depois pode ler essa genealogia para entender sobre as famílias que tiveram o privilégio de fazer parte dessa reconstrução num contexto geral, em 3 levas. E o povo que estava cativo retornou a Jerusalém, primeiro para reconstruir aquela cidade, o templo, os muros, colocar as portas no lugar, e agora, sob a direção de Esdras, restaurar a adoração ao Senhor, estabelecendo o culto de acordo com os parâmetros estabelecidos pela própria lei de Moisés. Os hinos sugeridos são os 409, 509 e 545 da harpa cristã. O objetivo geral dessa lição é mostrar a eficácia da palavra de Deus. Em relação aos objetivos específicos, iremos trabalhar sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo e elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Então, tudo isso será a base para a nossa reflexão nesta lição. Então, participe, esteja bem atento para aquilo que vai ser discorrido nessa lição. Mais uma vez, reiterando, uma lição comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergsten, um pastor finlandês que veio para o Brasil e contribuiu sobremaneira com o desenvolvimento do Evangelho na nossa nação. O tópico de número 1
nos fala sobre Artaxerxes envia Esdras. Vamos ver o que é que esse tópico nos traz de interessante. Os judeus sob o domínio dos persas. Quando a Pérsia derrotou a Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente sobre o domínio desse governo. E puderam logo constatar que os persas tinham uma tratativa diferente em relação aos exilados. Você há de lembrar que no livro de Daniel, a Bíblia nos mostra uma visão que o rei teve acerca de uma estátua. E essa estátua ela tinha a cabeça de ouro e as demais partes do corpo composta por outras substâncias. Era ouro, prata, bronze, ferro e barro. E cada uma dessas partes simbolizava um reino. E à medida que esses reinos iam passando, os próximos iam consolidando, e a visão retrata muito bem isso quando uma pedra vinda do céu tocava nos pés de barro, destruindo a estátua de baixo para cima. Então, o reino de Babilônia passou e o reino Medo-Persa assumiu, que foi o segundo na sequência, passando a administrar, a governar a região até então dominada por Babilônia, naquele período, cumprindo assim a profecia, cumprindo a revelação da visão que o rei teve, que foi interpretada por Daniel naquele período. Quando o rei Artaxerxes assumiu, governando, dominando através do Império Medo-Persa, ele agiu de uma forma diferente em relação ao seu antecessor Nabucodonosor e possibilitou o retorno de Esdras ou o envio de Esdras a Jerusalém para que ele pudesse restaurar o culto no templo. Então isso já nos fala o subtópico de número 2, que Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, que era escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que ele possuía da lei do Deus de Israel, e que, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes naquela região. Então, o que aconteceu? O povo que havia voltado nas levas anteriores, a saber, sobre a direção de Zorobabel e Jesua, e depois de Neemias, vivia um contexto em que partes da cidade foram reconstruídas, inclusive o templo e os muros colocados no lugar, mas eles ainda não haviam restabelecido o culto ao Senhor nos parâmetros, nos moldes que deveria ser feito. E Esdras iria com essa missão, com esse objetivo, de, digamos, colocar tudo no seu devido lugar. E vamos notar a importância desse seu retorno para o restabelecimento da ordem de culto para os judeus na cidade de Jerusalém. A importante carta que o rei enviou a Esdras, ou que o rei enviou com Esdras. Esdras, ao retornar, foi portador também de uma carta que o rei ordenou que fosse confeccionada, e essa carta tem um teor tremendo, um teor muito importante, muito representativo dentro da proposta que foi estabelecida para que Esdras concretizasse segundo a direção do Senhor. Ela está registrada lá no capítulo 7 do livro de Esdras, e vamos observar quais foram os principais itens do decreto do rei nessa carta. Primeiro, qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Então, perceba que era uma convocação que dava uma abrangência ampla para que todos aqueles que quisessem participar assim o fizessem. Na leva anterior foram cerca de 50 mil pessoas que retornaram. Nesse grupo era uma quantidade menor de pessoas, cerca de 1.500 pessoas, porém com liberdade para retornar. Porém, um grupo formado de uma forma mais específica, com um controle mais rígido, até pela quantidade de pessoas que seria menor, sendo que dentro desse grupo não poderia faltar um segmento que era de fundamental importância para o objetivo que Esdras iria realizar, que era
as pessoas provenientes da tribo de Levi que faziam parte da linhagem sacerdotal. Então esse grupo não poderia faltar, deveria estar incluído nessa quantidade de pessoas que estariam retornando, até para que pudessem cumprir aquilo a que foi proposta a carta. Um outro item: os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros ou dados como ofertas voluntárias do povo. Então perceba, dentro da carta, um outro item que sobressai era a capacidade que Esdras teria de, ao retornar, suprir as suas necessidades, a necessidade do templo, a necessidade do povo, com mantimentos necessários para cumprir o seu objetivo, inclusive com ouro, prata e os utensílios que faziam parte do templo, como está aqui destacado na letra C, mais um item. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. O rei Nabucodonosor, quando invadiu Judá e levou cativo o grupo de judeus que ali habitavam, ele retirou todos os itens do templo e levou para a Babilônia. E esses itens ficaram reservados num lugar específico, e agora aprove ao rei Artaxerxes liberá-los para que eles pudessem retornar para o lugar de origem. Então, além de ouro, prata, os utensílios que faziam composição da organização, do ritual, do culto no templo, iriam retornar junto com Esdras. Um outro aspecto: qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Veja que interessante. Esdras não deveria se preocupar com nenhum tipo de despesa necessária em relação à viagem, porque o rei, segundo o seu decreto, estava disposto a suprir toda e qualquer necessidade. Um outro aspecto: não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas. Olha que interessante. Os levitas estariam isentos de todo tipo de tributação imposta pelo rei. Você há de lembrar também, e nós já comentamos isso em aulas anteriores, que os reis que levavam povos cativos impunham também sobre eles uma carga tributária para que pudesse manter a nação dominante. E isso geralmente era dado através de pedras ou metais preciosos. Só que o decreto do rei, que foi enviado pelas mãos do próprio Esdras, estava isentando os levitas dessa obrigação. Um outro aspecto, Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Ou seja, Esdras tinha carta branca para desempenhar a sua tarefa e administrar o templo conforme a sua expertise, conforme Deus havia lhe direcionado e com o apoio do próprio rei nesse sentido. Por isso ele louvou a Deus, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Então foi um momento muito importante no retorno dos exilados, em que Deus se mostrou presente de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, usando o próprio rei dominador para ser um abençoador daquele povo naquele momento. Vamos continuar. Tópico de número 2. Esdras ensina a palavra ao povo. Veja que o assunto dessa lição todo gira em torno da importância da palavra de Deus e desse ensino, porque o objetivo principal com o retorno de Esdras era a restauração espiritual do povo. As levas anteriores começaram a restaurar Jerusalém fisicamente, economicamente, politicamente, estruturalmente. E Esdras vinha com o objetivo de restaurar o povo espiritualmente. E toda restauração espiritual só acontece mediante a palavra de Deus. Isso é inegável. Já falamos também em lições anteriores que todo avivamento é precedido de uma base sólida, de uma base firme, de uma base estruturada.
na palavra de Deus. O tópico nos diz assim, número 1. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Ele reuniu as cerca de 1.500 pessoas, inclusive os levitas, para que fizessem parte desse retorno. E tem algo que chama a atenção quando Esdras decide ir para Jerusalém. A título de curiosidade, eram cerca de 1.500 quilômetros de onde ele estava até Jerusalém. E esse caminho era recheado de perigos, esse caminho era recheado de inimigos, esse caminho era recheado de intempéries. E Esdras iria se deslocar sem sequer ter um exército ou uma guarnição militar para lhe dar apoio e proteção. Ele iria voltar com sacerdotes, com homens que dedicavam a sua vida em servir ao Senhor no templo, que não tinham nenhum perfil de brigada militar. Mas ele havia empenhado a sua palavra, dito ao rei que Deus é poderoso para guardar todo aquele que volta o seu coração para ele. E por isso sentiu a necessidade de não pedir ao rei uma guarnição militar para acompanhá-lo, porque acreditava que Deus era poderoso para protegê-lo. Porque naquele momento ele entendia que a imagem do Senhor, o nome do Senhor deveria ser glorificado através dessa ação de viajar 1.500 quilômetros, contando exclusivamente com a proteção divina. Portanto, ao chegar às margens do rio Ava, ele conclamou o povo a um jejum e orou a Deus pedindo que o guardasse naquele trajeto. E o texto diz que Deus ouviu a sua oração e eles conseguiram chegar em paz ao seu destino. O interessante é que quando Esdras pesou todo o ouro e a prata e os utensílios do templo que seriam levados para Jerusalém, ele fez questão de chamar os sacerdotes e dizer: vocês serão encarregados de levar o ouro, a prata e os utensílios. Veja quão grande é a responsabilidade daqueles que eram os mediadores entre o povo e Deus, aqueles que recebiam do povo as ofertas para serem sacrificadas e apresentavam a Deus para que subisse como cheiro suave. Quando Esdras coloca nas mãos deles todo o ouro, toda a prata e todos os itens do templo, ele estava destacando a responsabilidade que esse grupo tinha. Ele estava destacando o compromisso que Deus teria também com esse grupo a partir do momento que eles faziam parte da tribo de Levi e que estavam habilitados para o serviço no templo do Senhor. Isso nos chama a atenção porque nós, como sacerdotes, segundo escreveu Pedro, sacerdócio real, temos também que assumir a responsabilidade de guardar os tesouros que Deus colocou sobre nossas mãos e entregá-los no templo de forma adequada, conforme foi colocado sob a nossa responsabilidade. Um outro aspecto, o encontro de Esdras com Neemias. Quando ele chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Um detalhe é que Neemias foi constituído governador, porque havia ido antes de Esdras, mas também cumpria esse papel porque fez questão de reunir o povo e estabelecer parâmetros baseados nos princípios morais que a lei havia estabelecido. Ele orientou para que o povo se afastasse dos casamentos ilícitos, orientou para que o povo não oprimisse os seus irmãos em relação a dinheiro emprestado com juros. Então, Neemias começou a administrar o povo direcionado pelo Senhor, mas ainda precisava da figura de alguém como Esdras para que pudesse promover a restauração espiritual do povo. Portanto, quando Esdras chega, ele encontra Neemias e os dois começam a fazer um trabalho em conjunto para o bem-estar do povo de Deus naquele lugar. Esdras ensina a palavra de Deus ao povo. Na festa dos tabernáculos, houve uma santa convocação e o povo se ajuntou como um só homem na porta das águas, e Esdras trouxe o livro da lei, e essa lei foi lida num púlpito para todo o povo, desde a alva até o meio-dia, e o povo estava em pé, ouvindo a palavra. E com a cooperação dos levitas,
o objetivo era fazer com que todo aquele povo entendesse o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. O ensino foi maravilhoso e o povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e lamentar-se, arrependendo-se assim dos seus pecados, refletindo acerca de tudo que o Senhor havia dito, se lembrando de todo o sofrimento que haviam vivido no exílio. Mas naquele contexto surge aquele versículo bastante conhecido que nós aplicamos na nossa realidade hoje, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Os líderes se espalharam em meio ao povo e começaram a estimular, dizendo: não chorem, se alegrem, se regozijem por tudo que o Senhor tem feito, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha que coisa tremenda. Porque ao chegar lá eles comemoraram a festa dos tabernáculos? Porque essa festa, também conhecida como Festa das Cabanas ou Festa das Colheitas, era uma celebração que comemorava o período em que eles ficaram por cerca de 40 anos peregrinando no deserto e habitando em tendas, pois não tinham morada fixa. Era uma reflexão acerca de todo o suprimento e todo o cuidado e livramento que Deus proporcionara no deserto quando esse povo estava em peregrinação. Por isso eles comemoraram essa festa. Conclamaram o povo, trouxeram à memória do povo tudo que Deus havia realizado e ali impregnaram o ensino da palavra, porque, como eu disse antes, todo o avivamento e toda a renovação espiritual provém da palavra de Deus. Esdras foi bem sucedido em sua empreitada, porque ele cumpriu a sua missão na íntegra e tinha por base, requisito, imprimir o ensinamento da palavra de Deus ao povo. E isso sirva para nós hoje, em nosso cenário, em nosso contexto. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E isso nós fazemos através da palavra, examinando as Escrituras, meditando nelas, fazendo com que a nossa vida na prática seja um retrato daquilo que o salmista disse no Salmo capítulo 1. O homem que tem prazer na lei do Senhor, que nela medita de dia e de noite, e que será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prospera. Que possamos assimilar isso e que possamos crescer no Senhor, baseados nesse princípio. Vamos continuar. Tópico de número 3. A palavra de Deus deve ser ensinada. O que é que nos diz o autor? Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, isso é um registro de Atos 15 e 21, os escritos dos profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. É importante destacar isso aqui porque a convocação solene ela tem um aspecto que é muito fundamental nesse cenário em que as pessoas precisam notar a importância do ensino da palavra. O que é solenidade? É uma expressão pública de um momento pontual, específico, que traz à memória algo que precisa ser destacado e que precisa se perpetuar no tempo. Por isso que o texto orientou que essa missão de ensinar a palavra fosse feita durante de 7 em 7 anos de forma solene, ou seja, reúna todo o povo, dê um destaque nisso, chame a atenção para isso, conclame a nação para isso, resgate a memória deles, faça com que eles percebam que esse é um momento de suma importância dentro daquilo que o Senhor estabeleceu. Então, essa solenidade também precisa ser refletida no nosso dia a dia. Porque quando nós fazemos algo de forma solene, isso chama a atenção, isso marca períodos, isso destaca épocas, isso faz com que a importância do assunto seja vista, haja uma reflexão dentro daquilo que é necessário.
que nós assimilemos, que nós aprendamos. Podemos observar muito isso também em relação à igreja, quando se faz um culto solene para destacar determinado assunto. Por exemplo, Dia da Bíblia. Por exemplo, datas comemorativas que marcam o calendário cristão. Por exemplo, como Dia do Pastor, o aniversário da igreja. Muitos aspectos que são relevantes. Um culto que se repete na maioria das igrejas todos os meses, que é a Santa Ceia. Então, por que a Santa Ceia é realizada de forma solene? Porque precisa conclamar o povo, convocar o povo e destacar aquele momento, externalizando a importância que ele tem no contexto cristão, haja vista que foi a ordenança de Cristo para que aquela celebração ficasse para a memória dele, até que nós estivéssemos com ele nos céus. Então a solenidade nesse aspecto é muito importante. E o ensino da palavra de forma solene foi destacado naquele contexto para o povo de Israel. Vamos continuar. Jesus ordenou o ensino da palavra, então um exemplo de que a palavra precisa ser ensinada. Na grande comissão, ele ordenou que seus discípulos ensinassem a todas as nações e guardassem tudo o que lhes tinha mandado. Então veja a ordenança do próprio Cristo quando orientou os discípulos a propagar o Evangelho por todo o mundo, a toda criatura, ensinando-os a guardar, permitindo com que eles tivessem acesso àquela palavra que iria garantir a sua entrada no reino de Deus. O apóstolo Paulo também conhecia a importância do ensino da palavra. Veja que ele registra isso em vários textos e aqui o autor destaca 2 Timóteo em dois momentos e Romanos capítulo 12, quando diz, olha, conjuro-te por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que pregues a palavra. O que de mim tem muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então perceba que a Bíblia destaca a importância de ensinarmos a palavra do Senhor. Isso tem que ser uma realidade fática, uma realidade presente no dia a dia de todo cristão, de todo aquele que professa o nome de Cristo, pois tem que assumir a responsabilidade e o compromisso de cumprir o ID, principalmente através do ensino da palavra. O tópico 4 nos fala sobre os resultados do ensino da palavra de Deus e eu preciso chamar bastante a sua atenção para esse tópico, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela promove a transformação na vida das pessoas. Então, quando nós ensinamos a palavra, isso se transforma em uma consequência muito positiva, muito abençoadora na vida das pessoas. E vamos agora analisar quais são os resultados desse ensino. Um primeiro aspecto, gera temor a Deus. Então, aqui podemos observar que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus, o reverenciamos, o obedecemos, nos esforçamos para viver segundo a sua palavra. E aqui o autor traz várias referências acerca disso. Deuteronômio 4:10, quando diz: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal, aborrece o mau caminho. Então são referências lá do autor aos Provérbios. Como resultado do ensino da lei nos dias de Êxodo, o povo confessou seus pecados, apartou-se dos deuses estranhos, adorou ao seu Deus e com ele fez um firme concerto, porque a palavra de Deus é o poder de Deus que se manifesta na vida das pessoas. Então o ensino da palavra gera temor e isso traz mudança de vida. Um outro aspecto, o ensino da palavra implanta normas espirituais na vida do crente. Olha que interessante.
Essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, ou seja, aquele que fazia determinadas coisas e que tinha determinados hábitos ruins, deixam de fazê-las e passam a ter uma atitude totalmente diferente, remoldada, uma atitude de uma nova vida, de um novo ser em Cristo Jesus. Então podemos observar isso quando vemos que o crente é honesto a toda a prova. Então tem várias referências, você pode refletir depois em Romanos 12:17, 2 Coríntios 8:21. Então a honestidade passa a ser um cartão de visita do crente. O crente jamais mente porque ele passa a ter compromisso com a verdade de Deus. É aquela verdade que nós conhecemos e que nos liberta e que deve fazer parte do nosso dia a dia. Como diz lá em Mateus 5, seja porém o vosso falar se ensina ou não, porque o que passa disso é procedência maligna. Nós temos compromisso com a verdade e a nossa nova natureza em Cristo nos faz vivermos segundo a verdade de Deus. Vamos ver um outro aspecto que é interessante destacarmos. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais. Olha que interessante. Esses pecados e que se configuram também em crimes deixam de ser praticados porque nós somos homens e mulheres de Deus que abandonamos a velha vida, a vida de pecado. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza, ou seja, ele se abstém de toda prostituição, de toda impureza e passa a adotar uma conduta idônea, íntegra, de acordo com aquilo que lhe é peculiar, de acordo com a vocação para a qual foi chamado. Ele deixa de dar falso testemunho, porque a Bíblia assim o orienta. Então, ao invés de levantar calúnia, difamação ou injuriar alguém, ele passa a se referir às pessoas de forma sincera, com toda a verdade, de acordo com o que a palavra estabelece. Então, o ensino da palavra de Deus gera temor e implanta normas espirituais no crente. E um terceiro aspecto para nós assim concluirmos a lição. O ensino da palavra produz conhecimento. Olha que interessante. Examinai as Escrituras, porque vós cuidai de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra abre os nossos olhos, ilumina nossa mente, porque através do conhecimento dela, nós passamos a enxergar o mundo do ponto de vista de Deus. Veja o que o autor coloca para nós. A igreja de Corinto foi enriquecida porque, pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido conhecimento. Portanto, consideremos que o conhecimento consolida a força. Está lá em Provérbios 24:3. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar plena libertação. Pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Pelo conhecimento, podemos saber como agradar a Deus. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas do próprio Deus que nos dá a graça para agradá-lo e que nos proporciona um conhecimento para sabermos como fazer isso. O povo de Deus perece muitas vezes por falta de conhecimento. Mas quando nós guardamos a palavra, quando nós aplicamos a palavra no nosso dia a dia, nós nos permitimos estar mais próximos de Deus, cumprir a sua vontade, realizar o seu propósito e agir conforme a Bíblia nos orienta e façamos. Então que você possa guardar tudo isso no seu coração, que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor, que você tenha uma vida próspera, baseado no que nos ensinam os princípios da palavra de Deus. Para a reflexão, por que Esdras foi enviado a Jerusalém? Para ensinar a palavra. Esse foi o principal objetivo. Em que língua estava escrita a carta que o rei Persa enviou com Esdras? Na língua aramaica, que era o idioma preponderante naquela região.
Quando Esdras começou a ensinar a palavra de Deus? Na festa dos tabernáculos, ou festa das colheitas, ou festa das cabanas. Que importante líder judaico ajudou Esdras nessa importante tarefa? Neemias, que já estava lá e foi o responsável, junto com o povo, a equipe que ele coordenou, por reconstruir os muros e colocar as portas no lugar. De acordo com a lição, qual o primeiro resultado gerado pelo ensino da palavra de Deus? O primeiro resultado gerado é o temor a Deus. Porque nós vimos que o ensino da palavra gera temor, implanta normas espirituais nos crentes e traz conhecimento acerca de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Ele seja a tua suficiência e que a cada dia você possa experimentar do cuidado, das bênçãos e dos milagres do Senhor. Não se esqueça, deixe o seu like, faça os seus comentários e que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Te espero no próximo encontro. Vem comigo. Será um prazer estar novamente com você, aprendendo mais acerca da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação.